ao coração de cada um de nós. Para nossa meditação, nós vamos ler o livro Vida Feliz, psicografia de Divaldo Pereira Franco, pelo Espírito Joana de Ângeles, a lição 172. A conquista do conhecimento é um dom pessoal intransferível. Esse tesouro sempre se multiplica quando é repartido e ninguém pode ocupá-lo de quem possui. Nem a morte o arrebata, porquanto continua com o espírito que o detém, constituindo-lhe um tesouro de valor constante e de fácil manejo. Luta por adquiri-lo, jamais considerando ser tarde demais para este empreendimento, aumentando, se já o possuís, ou iniciando, caso não tenhas experimentado o prazer que dele se exterioriza. O homem que sabe conduzir-se com mais segurança, poupando-se a incontáveis sofrimentos. Por outro lado, a ignorância é o responsável por males sem conta. Que possamos orar, elevando o nosso pensamento a Deus e dizendo assim: Senhor nosso Deus e nosso Pai, querido Mestre Jesus, amigos espirituais e mentores desta casa, nós só temos a te agradecer, Senhor, por conseguirmos chegar até aqui, nesta casa de luz, de caridade, de amor, e que possamos, Pai, sair daqui amparados, consolados, com o coração mais leve, que possamos absorver aqui tudo aquilo que viemos buscar. Que a nossa irmã, que fará o trabalho da noite, seja envolvida pelos amigos espirituais para nos trazer a palavra que precisamos estimular. Que a tua luz, a tua glória esteja sempre conosco, hoje, agora e sempre, graças a ti, Senhor. Nós vamos convidar agora a nossa irmã Fátima para a divulgação da obra espírita. Boa noite. Hoje trazemos o livro A Carta Magna da Paz, que é psicografia de Raul Teixeira, pelo Espírito Camilo, com reflexões em torno do ensino de Francisco de Assis. Então, nesta obra, o benfeitor Camilo nos oferece, através do seu pensamento iluminado, belas reflexões em torno de ensinos de Francisco de Assis. Propõe-nos uma análise a respeito da nossa contribuição para a construção da paz legítima. Ele esclarece que muitas vezes o homem não tem atinado para o fato de que as brigas internas, que a gente se preocupa muito com as brigas externas, que as brigas internas, quando a alma está indisposta consigo mesma, as principais responsáveis pela beligerância que explode, atormentando a vida, ceifando corpos e espalhando lutos e aflições. Então, são 22 páginas de reflexões com vários temas, como os amigos de Francisco, símbolo da humildade, iniciativa pessoal pela paz, a proposta de um só rebanho, a busca da verdadeira alegria, a compreensão para a paz, e doação e aprendizado da alma, entre alguns dos temas que estão neste livro, A Carta Magna da Paz. Uma boa leitura de sugestão para todos nós. Agradecemos a nossa irmã Fátima, e chegamos ao momento mais importante da noite, que é o nosso estudo, que hoje está a cargo da nossa querida irmã Terezinha. A instituição que ela frequenta é a Associação Filantrópica Cristã Espírita de Meia Ribeiro, que fica na Travessa Aurora 52, em Santa Cruz, e nós estamos continuando o 6º mês do nosso projeto educativo doutrinário, que é o nosso PET, Construamos a Paz do Povo e do Bem, e hoje o tema será Como fazer para viver em paz. Todo mundo quer saber isso, né? O tema de uma nossa irmã. Queridos amigos, é da hora de subir o problema.
está ali na assistência. E é muito bom, né? A gente precisa ver as crianças, sorrisos, dizendo assim, te apoiando. Precisa. Muito boa noite. Eu me saúdo com a paz de Deus. E é essa que a gente veio buscar, né? Alguém eu conhecer? Não? Nós queremos saber como fazer para viver em paz. Este é o desafio da noite de hoje. É trazermos as reflexões para que possamos ver as melhores atitudes para que a gente consiga, de fato, viver em paz. Em meio a esse mundo turbulento que nós estamos vivendo, né? Onde tantas coisas acontecem, como, por exemplo, comentei que é assim. Os eventos que aconteceram em nosso mundo que nos deixaram numa situação emocional bem complicada, como a pandemia da Covid-19, né? Que aconteceu e foi declarada em março de 2020. Em fevereiro de 2022, foi declarada a guerra entre a Rússia e a Ucrânia, que também nos deixou abalados, né? Quando a gente assistia as reportagens. Em outubro de 2023, o massacre do Hamas, uma festa rave em Israel, que deixou centenas de pessoas mortas. Em maio de 2024, mais próximo da gente, nós vivenciamos e nos sensibilizamos com a maior tragédia climática da história do Rio Grande do Sul. E mais próximo ainda, em agosto de 2024, a queda do avião do Vinhedo, São Paulo, também mexeu com o nosso emocional, né? Então, diante de todas essas coisas, nós nos perguntamos: é possível viver em paz em meio às tragédias e aos conflitos do mundo atual? O que vocês acham? É possível? Eu acho que é possível fazer assim. Pode ser mais ou menos? Ser assim, Muita gente é otimista. assim? Não, é um outro. E a gente tem que ser otimista mesmo. Mas, antes da gente responder a essa pergunta, a gente precisa saber o que de fato representa a paz. O que significa paz? De acordo com o nosso querido dicionário da língua portuguesa, paz é uma palavra que deriva do latim, como a maior parte das palavras, né, portuguesas. E é geralmente definida como um estado de calma ou tranquilidade. Alguém está nesse estado de calma ou tranquilidade agora? Quem está faz assim. Uma ausência de perturbações e agitação. Isso aí, não sei se a gente pode manter durante todo o tempo. Pode referir-se à ausência de violência ou guerra. Nosso mundo tem guerra, tem violência. Mas a paz é a ausência desses sentimentos, desses casos. No plano pessoal, nosso plano mais íntimo, paz designa um estado de espírito isento de ira. Alguém aqui se ira? Alguém aqui sente raiva? Imagina. Isento de desconfiança. Por que quem desconfia muito não tem paz? Vamos pensar aqui numa esposa que desconfia do esposo, não confia. Todas as vezes que aquele homem sair ou que demorar para chegar em casa, o que vai acontecer com a cabecinha dessa esposa? Um bilhão de ideias, né? De perturbações, de agitação. Então, a paz é o estado de espírito isento desse sentimento. E, de um modo geral, de todos os sentimentos negativos. Ó, gente, quando eu vi essa definição desse dicionário, esse dicionário é espiritualizado, não é possível. Ele diz que a paz, olha que definição profunda, é o estado de espírito isento de todos os sentimentos negativos. E a gente vai ver isso aí mais para frente. Dessa forma, né, ela é desejada por cada pessoa para si próprio
e, eventualmente, para os outros, ao ponto de ter se tornado uma frequente saudação, que a paz esteja contigo. É assim que a gente saúda os nossos irmãos? É assim quando a gente encontra com eles? E dentro de casa? Também é assim? Quando começa aquela discussãozinha, que a paz esteja contigo. E é um objetivo de vida. Quem é aqui que tem como objetivo de vida a paz? Viver em paz? Todos, né? Até o jovem ali. Que bom, né? Você já desde novinho já instituiu isso como objetivo para a tua vida. Você tem uma longa caminhada. Paz também é um estado de espírito, onde o ser se encontra equilibrado, sereno. Como é bom quando a gente está assim, né, gente, nesse estado. Com isso, encontrando a sua total paz interior. Seguindo, lá naquela definição do dicionário que diz que paz é a ausência de perturbações e agitação, nós precisamos refletir no seguinte: o que é que nos perturba no nosso dia a dia? O que é que nos agita? A Bela é a turma? É o trabalho? O que é que nos perturba? O que é que nos agita? A aquisição de posses materiais desenfreada pode nos perturbar? Sim, porque há pessoas que nem dormem, pensando em ter cada vez mais. E nessa ânsia de ter, nessa ganância, não tem tempo para si, nem para a sua família. Olha, às vezes a pessoa adoece e ela continua naquela velocidade frenética para conquistar os bens materiais, porque ela acha que a felicidade dela está somente naquilo. E isso faz com que as pessoas, às vezes, até percam as noites de sono, tão preocupadas que estão com os problemas de ordem material. Os problemas financeiros nos tiram a paz, né, gente? Nos deixam preocupados, agitados, com certeza. E aí nós temos que tomar um cuidado muito grande com os excessos. Não tem problema não, paga o cartão 12 vezes. Ué, não tem problema? Mas mesmo sendo 12 vezes vai ter que pagar? E quando acumula dívida, como é que fica a cabeça? Agitação, perturbação. As doenças nos tiram a paz? Com certeza que sim. Aí a gente também tem que ter um olhar atento para os excessos que nós cometemos no dia a dia. Como é que nós nos alimentamos? Nós descansamos suficientemente, como o nosso corpo precisa? A negligência que às vezes a gente adota para a nossa vida, não tenho tempo de ir ao médico, ou então não gosto de ir ao médico. Quais são as mulheres que fazem seus exames regulares, todos os anos? Preventivo, mamografia, para evitar o futuro de perturbação e de dor. Nós precisamos estar atentos a tudo isso, né? A todos esses detalhes. Os problemas de relacionamento conjugal nos tiram a paz? Com certeza. Ninguém consegue viver em conflito com outra pessoa, né? Preocupação com os filhos, a palavra já está dizendo, preocupação. E às vezes por conta de uma educação muito permissiva ou muito rigorosa, onde a gente às vezes se mantém ausente da vida dos nossos filhos e a gente não sabe com quem eles andam, a gente não sabe o que eles estão fazendo trancados lá dentro daquele quarto, com a carinha enfiada lá naquele celular. Então, quando essa educação falha, é motivo de dor de cabeça para os pais, né? E de preocupação. Continuando, a dependência química da família também é um fator muito grave de preocupação, de agitação que tira a paz dos familiares. E às vezes essa dependência química também se deve a essa ausência dos pais na vida dos filhos, onde eles não sabem que caminhos os filhos estão trilhando. E quando assustam, a situação já aconteceu. Os traumas físicos e psicológicos aí é a área de carga, né? Ela já está ali, ó, o nome dela já está brilhando. Que algumas pessoas passam, né?
As pessoas enfrentam situações de abuso, de bullying. Isso também não deixa a pessoa cultivar a paz íntima. Os eventos climáticos extremos, como a gente viu lá, do Zoom, né? Todo mundo se mobilizou para ajudar, isso foi uma coisa muito bacana, né? Muito legal. E aí a gente tem que estar atento à nossa responsabilidade para com o meio ambiente. A gente depois vai falar um pouquinho, né? A gente não ter esses transtornos. As tragédias coletivas, porque quando os nossos irmãos passam por certas situações de dor e sofrimento, não tem como a gente não se envolver emocionalmente, né, gente? A gente assiste aquelas reportagens que mexem com o nosso coração. E talvez um dos mais difíceis desafios, que é o desencarne, que é a separação temporária dos nossos entes amados, que para muitas pessoas é um motivo de muita dor. E às vezes esse luto se estende por muito tempo, por muitos anos. Eu tenho uma conhecida que o esposo dela desencarnou e ele era pastor de uma igreja muito atuante e ela também atuava junto com ele. E quando o esposo dela desencarnou, a gente diz que ela ficou de mal com Deus, porque nunca mais ela quis ir à igreja e ela nem admite que a gente fale, Deus sabe de todas as coisas, confia em Deus, ela nem aceita ouvir isso. Então olha que dor, né, gente? Essas coisas tiram a nossa paz. Mas Jesus já tinha avisado isso, gente. Por que a gente fica assim, tão espantado? Há mais de 2000 anos Jesus nos falou: no mundo tereis aflições. A gente esqueceu disso? A gente pensa que ele falou só por falar. E esse no mundo envolve o nosso trabalho. No trabalho a gente tem aflições? Tem, né? No lar nós temos aflições? No mundo, de uma forma geral. Aí a gente recorre novamente lá no dicionário, quando ele diz que a paz a paz não, quando a gente tem a violência e a guerra, a gente não pode ter a paz. E no nosso mundo tem violência? Tem. No nosso mundo tem guerra? Infelizmente ainda. Por quê? Porque nós vivemos num mundo de expiações e provas, ou de provas e expiações, não é isso? E como que é a vida no mundo de expiações e provas? Por que a gente está aqui? Nós estamos aqui para resgatar os nossos débitos passados ou atuais, né? E nos reconciliarmos com aqueles a quem prejudicamos e com as leis de Deus, consequentemente. E para passarmos pelas provas, que vamos trazer os recursos de aprendizagem para que a gente possa viver uma vida melhor, para que a gente possa ter uma situação melhor. Então, não tem como ter aflição no mundo de expiações e provas. E ainda por cima, passando pelas fases finais do mundo de transição para o mundo de regeneração. Então, no mundo teremos aflições. Mas Jesus nos consolou, porque ele completou a frase: mas eu venci. E nós podemos dizer: ué, não foi ele que disse, tudo isso que eu faço, vós também podereis fazer, e muito mais. Então nós também poderemos vencer como Jesus. Como Jesus venceu as aflições do mundo? Pela paz. Então atenção e cuidado com o discurso, porque não se justifica o uso da força, da crueldade, da violência para defender ideologias pessoais, a soberania da pátria, os bons costumes, os valores cristãos e da família. Não se justifica. É pela paz. Por quê? Quem é o nosso modelo de guia? Eu acho que todo mundo já decorou essa questão do livro dos Espíritos, né? Questão 625. Qual é o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de guia e modelo? É uma palavrinha só que os Espíritos respondem: Jesus, sem tirar nem pôr.
Então, se o nosso modelo nos ensinou a vencer as aflições, as lutas, as batalhas pela paz, como é que a gente quer fazer diferente? Nós seguimos esse modelo? Nós acreditamos neste modelo, que é Jesus? E uma pergunta que um palestrante fez no domingo, eu achei super interessante. Nós duvidamos de Jesus? Se ele é o nosso poder guia, sinal de que nós temos que seguir os seus exemplos. Não é isso, jovem? Passando, está com o olhinho brilhando. E cortou um pedacinho. E qual foi a paz que Jesus nos trouxe? Ele mesmo disse: minha paz vos deixo, minha paz vos dou. Eu não vos dou a paz do mundo, eu vos dou a paz de Deus, que o mundo não pode dar. Por que Jesus falou isso? Porque a paz do mundo é passageira, é perecível. E às vezes a gente adquire alguma coisa material, acreditando, esperando que aquilo nos traga felicidade e conforto, e de repente aquilo acaba nos trazendo mais preocupações. Vamos fazer um exemplo aqui bem prático. Vamos supor que os pais comprem uma moto para o filho. O fulano precisa se locomover, ele precisa ir para a escola, ele precisa dar conta das coisas dele, então vamos dar uma moto para ele. Mas e se aquele filho for irresponsável? Aquela aquisição vai servir para trazer conforto, para ajudar ou para trazer preocupação para os pais? Enquanto aquele filho não chegar em casa, como é que essa mãe vai ficar? Nem dorme, né, gente? Então, os bens materiais, a paz aparente que o mundo nos dá é passageira. Eu consigo um emprego hoje, estou em paz, tenho meu emprego, tenho meu ganho, vou poder comprar o que eu quero. E se eu perder o emprego amanhã? Lá se foi a minha paz embora, porque eu vou ficar preocupada com os boletos. Por isso que Jesus disse que ele trazia, que ele podia dar para a gente, é a paz de Deus, porque a paz de Deus é perene. É alcançada através do cumprimento das leis divinas e da prática dos ensinamentos de Jesus. Não cai no céu de graça. Tem que ter um esforço. E é essa paz que a gente busca. Ou estamos buscando somente a paz do mundo? Jesus tinha a paz de Deus no seu interior porque ele tinha uma compreensão profunda das leis divinas e vivia em total harmonia com elas. Ou seja, ele cumpria as leis do Pai maior. Então nós achamos a chave da pergunta: como fazer para viver em paz? Fazer pressupõe ação. Lembramos novamente. Ação, movimento. Como fazer para viver em paz? Compreender as leis de Deus, mas só compreender? Não. Buscar, procurar, se esforçar para vivenciá-las. E aí, quando a gente fala em leis de Deus, a gente lembra logo dos 10 mandamentos, né? Será que a gente cumpre algum, gente? São 10. Já consigo cumprir um? Meio? Um quarto? Um décimo? Jesus simplificou, resumiu os 10 mandamentos em um só: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Quando a gente fala em resumir, é só força de expressão, porque este mandamento revela tanta coisa, minha gente. O amar a Deus, o amar ao próximo e amar a nós mesmos. Então ele engloba todos os demais mandamentos, todos os nossos compromissos para com Deus, para com o nosso próximo e para conosco mesmo. Amar a Deus é amar tudo que Ele criou. E a gente pensa logo na natureza, que faz parte do meio ambiente, né? Porque o meio ambiente é tudo, é um conjunto dos elementos naturais e artificiais, ou seja, tudo que Deus criou,
tudo que o homem, não vou dizer que criou, né? Tudo que o homem faz, os prédios, as casas, tudo faz parte do meio ambiente, né? E o meio ambiente influencia diretamente na nossa saúde e na nossa qualidade de vida. Então, amar a Deus é amar a natureza, é amar o meio ambiente, é preservar este meio ambiente. Então, nós temos que ter responsabilidade com o uso da água. Gente, alguém aqui ainda lava a louça com a torneira aberta? Lá na escola, quando eu tinha que abrir a despensa para tirar a merenda, que eu via as merendeiras lavando louça com a torneira aberta, a água indo embora, chegava a dar uma dor no peito. Gente, isso é descaso com a criação de Deus. A gente não pode desperdiçar. A água é um bem imprescindível para a vida de todos os seres. Então nós temos que ter responsabilidade com aquilo que Deus fez. Ele nos deu os recursos para sermos felizes. E a gente joga fora, não é? Como é que a gente usa a eletricidade? Acende todas as luzes da casa, liga ventilador, liga ar-condicionado, deixa tudo ligado. Às vezes nem está ali naquele ponto, está lá no banheiro tomando banho, está tudo ligado. Então, nós temos que ter essa responsabilidade para com a criação divina. É a nossa responsabilidade. Amar a Deus, nos aproximarmos dele. Como é que a gente ama uma pessoa e não quer estar perto da pessoa? Quando a gente ama, Deus não é uma pessoa, né? O Espírito é um ser. Mas quando a gente diz que ama a Deus, é sinal de que a gente quer estar pertinho dele. Porque a gente quer estar perto de quem a gente ama, não é isso? Então nós precisamos nos aproximar de Deus. E qual é o recurso? A oração. Todo mundo aqui ora, gente? Porque vocês acreditem, tem um país aí muito distante que o pessoal não ora quando acorda? Nem ora na hora de dormir? Principalmente, né? A gente devia viver em constante oração. Mas há pessoas que passam os dias e não oram. Não agradecem a Deus. Vocês acreditam nisso? E a oração é um grandioso recurso para nós mantermos essa conexão, essa comunhão com o nosso Pai. E através dessa comunhão nós vamos mudando os nossos pensamentos, nós vamos mudando as nossas vibrações, nós vamos conquistando aquela paz interior, entendeu? E mudando as vibrações e pensamentos, nós vamos mudar também as nossas atitudes. E aí vamos substituir aqueles hábitos negativos pelas virtudes. Vamos passar a cultivar as virtudes. E lá no dicionário ele faz menção a isso. Quando ele diz, não sei se vocês lembram, no plano pessoal, paz designa um estado de espírito isento de ira, de desconfiança e, de um modo geral, de todos os sentimentos negativos. Então, é o combate aos vícios, às imperfeições, aos maus hábitos e o cultivo das virtudes que nós precisamos empreender. A prática das virtudes, então, nos traz a paz interior e para o mundo. E, em contrapartida, as imperfeições e erros nos levam a escolhas equivocadas, nos trazem sofrimentos e nos tiram a paz. Então, minha gente, o caminho é cultivar virtudes para a gente ser feliz, para a gente viver em paz. Vamos ver algumas delas. A fé. É fácil ter fé nos momentos difíceis? É fácil? Não. Naqueles momentos em que a doença nos visita, ou visita alguém da nossa família, uma doença grave, é fácil a gente manter esse estado de equilíbrio de fé? Então, cuide da sua saúde, mais do que nunca. A paciência. Então, nossa, gente, essa daí eu muito dia e noite. Acho que eu consegui melhorar só um pouquinho, mas ainda tem muita dificuldade. Priorize o diálogo, especialmente dentro de casa. Mas quando vê que esse diálogo está descampando, né, está desvirtuando para o desentendimento, silencia.
Sai da hora que você tem que se silenciar, não se preocupe em ganhar a conversa, não, a última palavra que é minha. Não se preocupa com isso, gente. Sai da hora que tem que se silenciar, para você encontrar paz e criar paz naquele ambiente onde você vive. Senão aquilo não para. E sabe Deus, né? Qual vai ser a consequência maior disso, dessa atitude? O perdão. O perdão é uma coisa maravilhosa que te liberta da culpa. Se você perdoa, você está livre daquela situação. Perdoa de coração, lógico, né, gente? Não é aquele perdão da boca para fora. E aí você consegue viver em paz. Organização é uma coisa que eu também persigo muito. Já consegui dar uns passinhos, já comecei a arrumar meu guarda-roupa, já tirei um monte de coisinhas que fiz doação. Sabe aquelas coisas que a gente não usa nunca? E a gente fica guardando para não sei quando? A gente tem que dar uma olhadinha nessa situação, tá, gente? Fazer circular. A organização, inclusive, influencia no nosso emocional, não é, cara? Aquela pessoa que não consegue se organizar de forma nenhuma, pode ser que lá no seu interior ela esteja com essa desorganização. A desorganização mental, que pode até vir a gerar certas doenças, né? Mentais mesmo, mais adiante. Então, a organização é muito importante porque ela nos traz mais paz, bem-estar no dia a dia, alivia nossa mente, o estresse, eu não tenho que ficar procurando as coisas. Se eu sou organizada e guardo as coisas no lugar, eu quero um documento assim, estou precisando da conta de água, estou precisando que eu não paguei. Está aqui na minha pastinha, tudo guardadinho, os meses, certinhos anos. Agora, se eu não tenho essa organização, vou revirar a casa toda, vou esquentar a minha cabeça, primeiro que passar na minha frente eu vou despejar, né? Então, a organização é uma virtude, tá, gente? A prudência, que nos ajuda a evitar os erros e tomar medidas preventivas para evitarmos problemas futuros. O otimismo, nossa, que virtude linda que é o otimismo, né? É muito bom estar ao lado de uma pessoa otimista, não é? O otimismo reduz o estresse, gente. Melhora a nossa saúde mental, fortalece as relações, porque todo mundo quer estar perto de uma pessoa otimista e ninguém quer estar perto de alguém que retorna o tempo todo. Que só vê negatividade em tudo, não é isso? E que nos coloca para baixo. Aumenta a resiliência, que é aquela capacidade de se recuperar de momentos difíceis e seguir em frente. O respeito às diferenças. Que é uma qualidade, uma virtude, pensar em respeitar as diferenças. Que hoje é tão divulgado, né? É tão solicitado até nas redes sociais, nas mídias. Valorizar e aceitar todo tipo de diferença. As diferenças de cultura, as diferenças de religião, as diferenças de opinião. Ninguém é obrigado a pensar igual a gente. O mundo todo tem que pensar igual a gente. Todo mundo tem que ser espírita. Nós temos que respeitar as diferenças de orientação sexual, porque esse respeito cria um ambiente de compreensão e de harmonia e ajuda a reduzir os conflitos, promovendo assim uma convivência pacífica. Essa virtude é inquestionável, né, gente? Amar, aprender a amar. Porque o amor promove a compreensão. Olha quanta coisa boa que o amor nos traz. A empatia, a compaixão entre as pessoas, ajuda a resolver conflitos, cria um ambiente harmonioso. Quando as pessoas se sentem amadas e valorizadas, é mais provável que elas agem de maneira pacífica e cooperativa. Porque quando a gente é amado, a gente é feliz, né? Agora, cuidado, porque amar não é controlar. Há pessoas que querem controlar a outra. A outra tem que concordar com tudo que ela pensa. A outra tem que pensar como ela pensa. A outra tem que se vestir como ela acha que tem que se vestir. Isso não é amor. Isso é egoísmo. Amar não é controlar. Uma outra virtude também maravilhosa, muito
importante para a gente viver em paz? É a benevolência. Fazer o bem. Deixa a nossa consciência tranquila. Não é bom quando a gente ajuda alguém? E às vezes a gente faz uma coisinha assim, tão insignificante, e a gente vê que aquilo ali ajudou a pessoa a sair de uma situação de tristeza, aquelas palavras ajudaram, aquela visita, não é? Então, a benevolência em fazer ao bem ao outro traz benefícios para nós, porque nos traz a consciência tranquila do nosso dever cumprido para com o nosso próximo. E a gratidão? Virtude linda. Quem sabe ser grato é uma coisa maravilhosa. Agradeça por tudo que você tem. A gente agradece. Às vezes a gente tem livramentos no dia e a gente não agradece aquilo e ainda reclama. Eu lembro de um amigo que ele tinha que pegar uma comissão em determinado horário para ele não chegar atrasado no trabalho. Aí ele perdeu, quando ele ia sair de casa, ele perdeu o ônibus. Aí o que ele fez? Pegou o que vinha imediatamente atrás, falou com o motorista para passar aquele que ele tinha perdido, para ele descer no ponto seguinte e pegar o ônibus. Não deu certo. Houve um desencontro lá, ele não conseguiu pegar o ônibus. Aí ele voltou para aquele ônibus que ele tinha pego e vou pegar então esse ônibus que eu perdi lá em Santa Cruz. Em Santa Cruz ele vai ter que parar, tem muita gente que ama. Assim ele fez. Quando ele chegou a Santa Cruz, não tinha quase ninguém para pegar o ônibus partiu. Ele não conseguiu pegar o ônibus. Ele ficou revoltadíssimo. E foi naquele outro ônibus mesmo, sabendo que ia chegar atrasado. Quando ele chegou num determinado ponto, tudo parado. Ninguém passava, carros de polícia, ambulância. E quando o ônibus em que ele estava foi liberado para passar, ele viu aquele ônibus que ele ia pegar tinha se envolvido num acidente. Um monte de pessoas sentadas na rua sendo socorridas. E ele estava revoltado porque não havia pego aquele ônibus. A esposa dele que me contou isso. Aí eu perguntei para ela, e ele agradeceu a Deus? Nem ligou. Então, como nós ainda somos ingratos, né? E a gratidão é essa virtude maravilhosa que nos traz uma sensação de paz e contentamento. Quando somos gratos, focamos nas coisas boas da vida, o que pode nos ajudar a enfrentar os desafios com mais serenidade. E uma outra virtude também que a gente precisa lutar para conquistar é a esperança. Linda essa palavra, né? A esperança, de acordo com a equipe da Estação do Saber, é a capacidade de continuarmos positivos, mesmo quando há desespero, mesmo lá naquela hora da dor, do desencarne, da doença, mesmo quando haja desilusão e desafios grandes demais, que a gente acha grandes demais, né? Para a gente enfrentar. Mesmo quando o nosso entorno rouba a nossa energia e tudo conspira para desistirmos. Ela nos ensina a esperar, mas é esperar do verbo esperançar. É esperar trabalhando, esperar lutando, e é encontrar forças para continuarmos sendo positivos emocionalmente. Mesmo que nós não possamos resolver os problemas naquele momento, mas a esperança nos dá essa condição. E aí a gente para um pouquinho para refletir nas pessoas ansiosas, né? Que querem resolver tudo correndo, tudo no mesmo tempo, tudo na mesma hora. E a gente observa que hoje os jovens e os adolescentes estão vivendo muito essa era do imediatismo. Tá lindo? Eles querem tudo para ontem. É verdade? Não tem muito aquela paciência que às vezes uma pessoa mais madura tem de aguardar o tempo certo para as coisas. E aí, isso é um grande alerta, porque um professor chamado Douglas Rushkoff explica que existe uma espécie de cultura do imediatismo no mundo contemporâneo, no mundo atual. E essa cultura, pasmem vocês,
é estimulada pelas redes sociais. Por quê? Porque chegam informações o tempo todo, e em tempos recordes, em questão de segundos, de milésimos de segundos. O indivíduo acessa com muita frequência as redes sociais e acaba visualizando um mundo de coisas acontecendo e ele acha que ele também pode conseguir aquilo tudo num clique. Então, por exemplo, ele vê uma pessoa postar um carro novo que comprou. Aí ele quer também ter daquele carro. Ele acha que ele vai conseguir aquilo assim, de uma hora para outra. E às vezes até busca caminhos escusos para conseguir aquilo. Então não tenha paciência de, na ânsia de fazer parte de tudo isso e ser igual à massa, ele age sem planejamento, ignorando o seu passado. O que eu fiz para conquistar isso? O que fulano fez para hoje ele ter um carro zero? Eu, por exemplo, só fui ter um carro zero há poucos anos. Então, quanto a gente passa, a gente sofre, a gente se sacrifica para ter alguma coisa na vida. Não estou dizendo que ter um carro zero é um objetivo maior na vida de ninguém. Mas se você quer ter, faça por onde, se prepara. Então, às vezes, ele só vê aquela imagem ali legal, bonita, poxa, fulano está feliz, porque geralmente a gente posta nas redes sociais só as coisas boas, né? Só as conquistas. E aí ele acha que aquilo ali é muito fácil de conseguir. E ignora seu passado, seu histórico, desprezando o futuro, ou seja, as consequências de tudo aquilo. Então, os efeitos do imediatismo podem ser cruéis e podem afetar a saúde física e mental da pessoa. Pessoas imediatistas são ansiosas em excesso. E a ansiedade leva à depressão, gente. Por isso, a preocupação maior nesses casos é o alto índice de suicídio, já que a depressão está diretamente associada ao ato de tirar a própria vida. Aliás, tem se tornado comuns os alertas sobre a relação entre o uso em excesso das redes sociais e o suicídio. E aí, vamos lembrar que nós estamos no mês do Setembro Amarelo, né? Que é o mês da prevenção ao suicídio. No dia 10 de setembro foi o Dia Mundial da Prevenção ao Suicídio. E o CVV, que é o Centro de Valorização da Vida, é que apoia, que iniciou esse movimento do Setembro Amarelo. O CVV é uma ONG, foi fundada em São Paulo em 1962, que atua no apoio emocional e na prevenção do suicídio através do telefone 188, pelo chat, por e-mail, em alguns postos de atendimento, sob total anonimato e sigilo. Então, minha gente, qualquer dúvida, identificou em alguém, no seu lar, no seu trabalho, na sua comunidade, precisando de ajuda, ligue no 188 ou acesse cvv.org.br. A falta de paz, de alegria, pode ser um sinal de algum problema, de alguma frustração, da desesperança, de transtornos psicológicos que podem levar a pessoa à ideação suicida. E quando nós estamos em sofrimento, é natural o sentimento de solidão, de desesperança, não é? Até certo ponto é normal. Só pode se alongar e ver esse sentimento toda vez, senão a gente só vai para baixo. Nestes momentos, pode ser difícil perceber sozinho soluções ou possibilidades de amenizar aquele sofrimento. Nesse sentido, entendendo que o ato do suicídio não é a busca da eliminação da vida. As pessoas que cometem suicídio, de forma geral, elas não querem acabar com a vida. Elas querem acabar com o quê? Com o sofrimento. Mas eliminar o sofrimento é muito importante falar o que está sentindo.
permitindo que sejam indicados os serviços de apoio existentes na sociedade. Isso a gente tirou lá nesse site de saúde mental da Universidade Federal de Minas Gerais. Então, é muito importante estarmos atentos aos sinais e saber a hora de procurar ajuda. A ajuda dos psicólogos, dos psiquiatras sérios, a ajuda na casa espírita, de tratamento espiritual, das reuniões doutrinárias, do atendimento fraterno, dos passos, da água fluidificada e, lógico, a terapia do amor que é infalível. Porque viver é a melhor solução, né, gente? É a oportunidade que a gente tem de se melhorar, de ser feliz. E não esquecer de que, mais do que nunca, os nossos filhos precisam do Evangelho de Jesus. Gente, os jovens andam muito afastados de Jesus. Eles estão muito mergulhados nas coisas materiais, nos prazeres do mundo. E eles precisam do Evangelho de Jesus em sua vida. Como nos ensina Emmanuel, a mensagem do Cristo precisa ser conhecida, meditada, sentida e vivida. E aí a gente tem que repensar a importância da casa espírita na vivência da paz. Porque quando a gente está aqui, a gente não sente essa paz? Sente ou não sente? Neste momento nós não estamos em paz, pacificados? Por quê? Nós estamos em sintonia com os amigos espirituais. E essa sintonia com os bons espíritos é fundamental para nós criarmos uma psicosfera de paz. Quando estamos em sintonia com os bons espíritos, nossos pensamentos e sentimentos positivos contribuem para formar essa psicosfera leve e harmoniosa. E isso cria um campo de energias positivas à nossa volta, trazendo-nos bem-estar e criando uma proteção espiritual ao nosso redor. Nós nos brindamos contra as tristezas, contra os sentimentos de depressão. Porque nós criamos essa aura fluídica, nós criamos essa psicosfera em volta de nós. E outra coisa que nos dá essa fortaleza, essa blindagem e a paz, é a certeza da vida espiritual. Vai nos dar esperança. Aquele que sabe que o ser já existia antes do berço e continuará a existir depois do túmulo, tem outro ponto de vista da vida, gente. Enxerga as coisas de outra forma. Sua forma de ver a existência do ser é muito mais ampla. Os problemas da vida material já não têm as mesmas proporções. Ele sabe que são transitórios e compreende o motivo de passar por todos eles. Então a gente volta àquela pergunta: é possível viver em paz em meio às tragédias e aos conflitos do mundo atual? Sim ou não? Sim. Basta a gente saber buscar e, a partir do momento em que nós tomarmos a firme resolução de sair das leituras superficiais ou rápidas dos ensinamentos de Jesus, o Mestre Nazareno, e incorporá-los à nossa vivência diária, onde, como e com quem estejamos, estaremos trilhando o caminho da paz. Porque sem o Evangelho não há paz. Muita paz, meus queridos. Sou feliz se eu faço bem ao meu irmão. Tenho a grandeza dentro do meu coração.
suporta mais o desamor. Paz pela paz, pelas crianças, paz pela paz, pela floresta, paz pela paz, pela coragem de lutar. Paz pela paz, pela justiça, paz pela paz, a liberdade, paz pela paz, pela beleza de te amar. A paz do mundo começa em mim. Se eu tenho amor, com certeza sou feliz. Se eu faço bem ao meu irmão, tenho a grandeza dentro do meu coração. Chegou a hora da gente construir a paz. Ninguém suporta mais o desamor. Faz pela paz, pelas crianças, faz pela paz, pela floresta, faz pela paz, pela coragem de mudar. Faz pela paz, pela justiça, faz pela paz, a liberdade, faz pela paz, pela beleza de te amar. Faz pela paz, pro mundo novo, faz pela paz, a esperança, faz pela paz, pela coragem de mudar. Faz pela paz, pela justiça, faz pela paz, a liberdade, faz pela paz, pela beleza de te amar. Faz pela paz, pelas crianças, faz pela paz, pela floresta, faz pela paz, pela coragem de mudar. Faz pela paz, pela justiça, faz pela paz, a liberdade, faz pela paz. Nós agradecemos a nossa querida companhia, o presidente de trabalho. Então, agora que possamos, então, fazer a nossa oração e a nossa prece. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, querido Mestre Jesus, amigos espirituais, com os corações, Senhor, gratos pela grande oportunidade da vida que nos concede, pela oportunidade de refletir, de caminhar, de seguir em frente. Nós te pedimos, Senhor, envolva os nossos pensamentos, as nossas angústias, que se derrame do céu, Senhor, o Deus, a luz, a energia necessária para nos fortalecer diante dos desafios da vida. Que possamos seguir em frente, na certeza da grandeza do seu amor, que transforma, que modifica, que continua a permitir nossa caminhada. Nós só temos a te agradecer, hoje, agora sim, graças a ti, Senhor. Uma boa noite para todos, um bom final de semana e até a próxima semana.